São Paulo. Alô, galera atleticana, aquele abraço a vocês. Eu desejo a todos os rubro-negros um feliz 2021, que o Atlético traga muita alegria para você. E também desejo sucesso na sua vida pessoal, este novo ano que se inicia, né? Que inclusive a gente tem aí a vacina para Covid, que tenhamos um ano mais fácil. Bom, mas nosso assunto aqui é o futebol e o Atlético hoje estará em campo contra o Vasco pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 9 horas da noite no estádio Antônio Ascioli. Eu vou comentar esse jogo pela rádio Bandeirantes 820 AM. O Atlético vem de derrota para o Grêmio e o Vasco tem a expectativa de fugir ali da zona do rebaixamento. O Vasco que vai estrear Vanderlei Luxemburgo, que no ano passado teve um papel importante para manter a equipe cruzmaltina ali no meio da tabela. Bom, antes da gente falar do jogo de hoje, eu quero trazer aqui para vocês, hoje eu estou sem a arte, mas vou trazer ainda assim um retrospecto lá do futeboldegoias.com.br. 27 jogos, 5 vitórias do Atlético, 16 vitórias do Vasco, 6 empates. 15 gols atleticanos, 38 gols vascaínos. O Atlético que vinha de 4 derrotas consecutivas para o Vasco, né, mas venceu o jogo de ida deste Campeonato Brasileiro 2-1 lá no estádio de São Januário. Na tabela de classificação, o Atlético é 12º, 34 pontos. Uma vitória hoje pode dar ao Atlético 2 posições. O Atlético ganha automaticamente a posição do Bragantino, que superou o Atlético ontem após vencer o São Paulo, e pode ganhar a posição do Ceará, que tem 36 pontos e enfrenta o Internacional hoje. O Atlético pode até chegar à mesma pontuação do Atlético Paranaense, mas perderia nos critérios de desempate. Mas o fato de uma vitória hoje é aproximar o Atlético de uma vaga na Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, que a princípio iria até a 12ª colocação, mas ela pode chegar até mesmo até a 14ª colocação, dependendo aí do desfecho da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. A tendência forte de 13º já, né? Porque Grêmio ou Palmeiras, um deles ganhará a Copa do Brasil, e uma boa possibilidade de chegar talvez até a 14ª colocação por conta do bom desempenho nos jogos de ida do Palmeiras e do Santos na fase semifinal da Copa Libertadores da América. Então o Atlético agora é buscar pontuar. Lógico, o Atlético precisa fugir do rebaixamento. Sim, o Atlético já tem a pontuação para fugir do rebaixamento? Não. Mas a gente olha um campeonato igual a gente vê uma corrida de Fórmula 1. Você não olha o que está faltando, você olha o desempenho, né? Porque qualquer carro que parar, ele vai automaticamente ser ultrapassado por outros. A questão é que o Atlético é um carro dentro dessa corrida que não dá indícios de que vai parar, de que vai emperrar, de que vai quebrar. Então o Atlético tem tido um desempenho regular. Pode observar que ao longo do campeonato o Atlético mantém. O Atlético é um time que joga basicamente com as 3 colunas. É um time que ganha, perde e empata em um número parecido. E este número parecido será suficiente se o Atlético manter ele para levá-lo à Copa Sul-Americana de 2021. Lembrando que a Copa Sul-Americana deste ano, ela já será na primeira fase de grupos, né? Assim como é na Libertadores. Isso torna ainda mais interessante, vai dar uma experiência internacional maior, caso o Atlético consiga uma vaga nessa competição. Mas vamos para o jogo de hoje. O técnico Marcelo Cabo, ele conta aí com o retorno do Zé Roberto. O Arnaldo vai jogar na lateral direita no lugar do Dudu, que está suspenso. O João Vitor, recuperado de lesão, deve voltar à zaga no lugar do Gilvan. Uma dúvida ali na esquerda entre o Nicolas e o Natanael. Um outro jogador que pode aparecer nesse time é o Pereira, no lugar do Maranhão. Então, o Atlético, Jean, Arnaldo, João Vitor, Éder, Nicolas ou Natanael. O Maranhão ou Pereira, Marlon Freitas. O Wellington Rato, Chico Ferrarez. Lá na frente, o Zé Roberto. Esse é o Atlético bem parecido com aquele que vem jogando ao longo do ano, né?
O Atlético ele conseguiu montar um time ali com 14, 15 jogadores que foram alternando posição. Por exemplo, o Janderson já foi titular, o Matheus Vargas já foi titular, então o Gilvan já foi titular. São 14, 15 jogadores, com exceção daqueles que saíram, que ficaram revezando nessa titularidade sem o Atlético cair de desempenho. Então o Atlético tem sido esse time regular dentro da competição, por isso faz essa campanha satisfatória até o momento. Agora vamos ao Vasco. O Luxemburgo chegou e mexeu bastante na equipe do Vasco, né? O que o Luxemburgo busca, pelo menos que eu entendi? Ele quis buscar um time parecido com aquele do ano passado. Ele colocou Ricardo Graça ali na zaga, o Henrique na lateral esquerda, Bruno Gomes, Pikachu, Thales, todos jogadores que eram titulares com ele no ano passado. Então ele busca referências, né? O Luxemburgo busca um time parecido com aquele time que ele tinha no ano passado. O provável Vasco para hoje: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Henrique. É uma defesa que ela tem pouco apoio nas duas laterais, né? O miolo de zaga é bom, é de um bom desempenho, mas nas laterais apenas defensivas. Os dois jogadores chegam muito pouco ao ataque. Bruno Gomes não vinha tendo oportunidades neste ano, agora é que ele vai jogar, né? Ele que foi lançado no ano passado pelo Luxemburgo. O Léo Gil, que é o argentino, que veio com um bom cartaz, mas até agora vem devendo no Vasco. Pikachu, atuando naquela posição em que ele vinha atuando no ano passado, é uma tentativa do Luxemburgo, né, achar uma solução para esse lado direito do ataque do Vasco. Juninho, Thales Magno, outro jogador lançado pelo Luxemburgo. Lá na frente o Cano, que verdadeiramente é o único jogador de perigo nesse time do Vasco, né? Aquele que merece uma atenção especial, sem dúvida, é o German Cano. O Andrei não está nesse time, está perdendo a posição. Eu gosto do Andrei, até não vive um grande momento, mas para mim, dos volantes do Vasco, ele é o mais qualificado. Então o Vasco é aquela questão do doping, né? O Vanderlei chegou ao Vasco, ele é o doping. O Vasco vai tentar se dopar para essa reta final, dopar no bom sentido, para tentar escapar do rebaixamento. Até acho que desses times que estão na zona do rebaixamento, os 4 times que lá estão, o Vasco é o que mais tem chances de sair. Agora, isso não muda a condição do Vasco de um time fraco. A chegada do Luxemburgo não muda isso. E esses remakes, às vezes eles não dão certo, né? O Vasco tenta fazer o que fez no ano passado, só que o Vanderlei no ano passado chegou com muito mais tempo para trabalhar, né? Ele agora chega para uma reta de 12 jogos, em que ele tem que salvar o Vasco. Talvez colocar o Vasco na Sul-Americana, né? Ele até citou que ele chega aí sem salário, apenas com premiação por metas. Uma meta seria fugir do rebaixamento, a outra meta seria chegar à Copa Sul-Americana. Então esse Vasco vai tentar surpreender o Atlético, mas para mim o Atlético é favorito. Se o Atlético conseguir manter o seu padrão de jogo, manter o seu nível de atuação na competição, a tendência é que o Atlético vença o jogo, né? O Vasco deve ter uma postura mais reativa, aguardar o Atlético, isso é algo ruim, até porque o Atlético tem sofrido contra adversários que jogam assim. Se o Vasco, nesse desespero que está, saísse para cima do Atlético, tentasse sufocar o Atlético, eu penso que seria mais interessante. Mas mesmo assim, eu acho que o Atlético pode sim conseguir se impor diante do Vasco, como fez diante do Fluminense, propondo o jogo, tendo posse de bola, uma posse de bola mais ou menos dividida, né? Mas o Atlético tem muita coragem para jogar dentro do campo adversário. Imagino que se fizer isso, o Atlético tem boas condições para vencer o jogo. Beleza, gente? Depois da partida eu faço um vídeo com a minha análise desse Atlético e Vasco da Gama. Deixe aí o seu palpite, se você gosta da escalação, o que é que você espera para o jogo desta noite no estádio Antônio Ascioli. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.